Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs do caminho. Como é bom estarmos aqui hoje, novamente reunidos, mesmo que virtualmente, distantes fisicamente, mas unidos em pensamento, numa corrente de amor, nessa casa de amor que tanto nos acolhe, que nos ampara e que nos fortalece sempre. E que assim então possamos juntos elevar nosso pensamento ao alto, nessa frequência de amor que é tão elevada, que atinge a todos os seres do planeta, em todos os hospitais, asilos, presídios, atingindo a cada um. E continuemos assim com o nosso pensamento elevado, vibrando no bem, pois somos todos irmãos do caminho, deste planeta, terra de provas e expiações. Bom, meus irmãos, nosso tema hoje é transição planetária, um tema extremamente pertinente a esta época e na situação que nos encontramos. E essa transição já iniciou há algum tempo no nosso planeta, conforme relatam os espíritos nas obras da Gênese, nas obras da transição planetária de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, e no Terra, o mundo de regeneração e você. E conforme também se encontra no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, o capítulo se diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso significa que os planetas são habitáveis e são divididos em categorias. Os mundos primitivos, destinados então às primeiras encarnações da alma humana, o mundo de expiação e provas, onde a Terra se encontra, onde ainda domina o mal, onde expiação significa extrair, pia significa pureza. Então, extrair a pureza de dentro de nós, da nossa essência divina. Os mundos de regeneração, o qual a Terra está galgando a chegar, nos quais ainda a alma ainda tem que expiar, aurir ainda forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. E os mundos de regeneração servem de transição entre os mundos de expiação, nos quais nós nos encontramos, e os mundos felizes. E ali a alma arrependida encontra então calma e repouso e acaba por depurar-se, reparando seus erros na prática do amor e fazendo bem no limite das suas forças. Lá o homem é menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor o futuro, tem a consciência da sua existência. Não existe ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Então, como já dissemos, essa transição já está ocorrendo há algum tempo através das reencarnações de espíritos imperfeitos, recalcitrantes no mal, que ainda estão tendo agora a última oportunidade para então se melhorar, se evoluir. Caso eles não consigam então essa evolução, eles vão ter que ser exilados, deportados para um planeta mais primitivo. E lá então eles terão que aprender com os espíritos também mais inferiores a evoluir. Mas não será um castigo, e sim uma forma de aprendizado, pois eles são recalcitrantes no erro, recorrentes neste erro, e Deus, um Pai bondoso e amoroso, faz com que nós aprendamos com estes erros. Mas esse mundo primitivo, notamos que lá não vai ter o conforto material, nem intelectual, então eles vão ter que ter toda uma convivência bem mais difícil no início, porque é como se fosse o nosso planeta na pré-história. Então sentirão saudades dos entes queridos que ficaram para trás, mas que depois, obviamente, vão ter, depois da evolução, o reencontro, pois Deus é extremamente sábio e justo. E através dessas reencarnações aqui na Terra, desses espíritos, notamos ao longo dessas décadas
como o planeta mudou a arte, a música, seus valores, a economia, a estrutura familiar de uma forma negativa. Porque muitos, como eu já falei, inúmeros espíritos imperfeitos tiveram essa oportunidade. Então, o Vale Tudo começou a ser estabelecido, o clima de desinteresse pela honra, pela ética, pelos valores morais, pelo respeito ao homem e à sociedade. É como se esses valores tivessem sido perdidos. Festas licenciosas, programas chulos de televisão, vulgares, agressivos, mentirosos, acompanhando o cinema e o teatro, onde só o prazer a qualquer custo é que vale a pena. Então gerou-se um clima de perversidade, de selvageria, que nos levaram à degradação moral, à exaustão. Isso se encontra aqui no livro de Transição Planetária. Então, meus irmãos, muitos se perguntam, e Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, na questão 784. A perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Acho que muitos se perguntam e fazem esse questionamento, que parece que está tudo indo para trás. E os espíritos respondem: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. É que quando não suportarmos mais essa situação, daí nos modificaremos. Então, meus irmãos, nós estamos vendo esse excesso do mal. E no livro Transição Planetária diz que faz-se urgente uma revisão dos atuais comportamentos do convívio social, da religião, das políticas artísticas, onde o belo está sendo substituído pelo erótico, onde milhares de mulheres estão dignando a favorecer o crime hediondo do aborto, meus irmãos. Como nós vamos evoluir com tais exemplos, com esses parâmetros? O aborto é um crime hediondo. Então, no livro Transição Planetária, o espírito Manuel Filomeno de Miranda retrata e relata vários profetas que ao longo da história assinalar acontecimentos, então, que deveriam suceder aqui na Terra, para surgir, então, este mundo novo, que tanto esperamos. Grandes revelações escritas por João Evangelista, no seu memorável Apocalipse, que se vem apresentando nesses dias no orbe terrestre. Nostradamus, o mais célebre dos profetas, também assinalar eventos dolorosos, caso nós ainda continuemos no egoísmo, embutados neste egoísmo, que ainda estamos. E recentemente Edgar Cayce previu mudanças na geografia terrestre, como resultado de fenômenos sísmicos. E daí nós vemos então depois a tsunami, na qual relata nesta Transição Planetária a tsunami de 2004. Ocorrida no Oceano Índico, atingindo 14 países, e que houveram cerca de 230 mil desencarnes. Foi uma grande comoção gerada, mas toda essa calamidade, meus irmãos, tem uma causa. Não é por acaso que aconteceu essa calamidade, e que aconteceu esses desencarnes e todo este sofrimento. Mas sim, relata no livro que é uma região turística, Tailândia, Maldivas, entre outras, que ali era o paraíso dos ocidentais que iriam ali desfrutar das facilidades morais, sexuais daqueles jovens, muitas vezes vendidos pelos pais, com hábitos ancestrais vigentes ainda, de total desrespeito ao homem, ao ser humano, que permitia então uma ampla prostituição de meninos e meninas que se serviam ali de mascote dos ocidentais. Então começou a surgir uma atmosfera tão doentia que ao longo do tempo
foi-se então essa calamidade tendo uma função então purificadora, para alterando então esses costumes e propor então novos comportamentos morais, sofridos pela dor, pela fragilidade da vida. Mas ainda apesar de tudo isso, houve então desvios de auxílio, suborno, revolta, a dominação dos mais fortes sobre os mais fracos. Como se faz falta da presença de Jesus, meus irmãos, em todas as partes do planeta. Nas suas propostas ricas de ternura, suas bênçãos, seu consolo, seu amor. Como ainda faz falta. E Allan Kardec, na codificação da doutrina também, foi alertado pela doutrina, pelos espíritos, que ocorreriam então trágicas transformações que assolariam o planeta em função do nosso egoísmo ainda, das nossas más escolhas, para trabalhar essas estruturas físicas, morais e espirituais. E foram essas fatalidades, acontecem então justamente porque estamos embotados na ignorância, no materialismo, na ganância do poder. Então, mas após esta transição, essa grande transição que falo, surgirá um mundo melhor, uma nova Jerusalém, como disse. Quando João Evangelista, então, sentiu e ouviu essas grandes revelações, seu coração ficou tão pesado, tão triste, e ele perguntou então aos espíritos: mas não há esperança? E disseram: sempre há esperança. Ó, tu para quem o céu e a terra foram criados. Então, meus irmãos, esperança, porque nós estamos caminhando e galgando por um mundo melhor. Então, essa confiança, essa esperança tem que sempre estar dentro de nós, porque há um amparo muito grande da espiritualidade amiga. E essa pandemia pela qual estamos passando, esse vírus que parou o mundo, que desfez então as fronteiras do planeta e que nos colocou face a face diante da morte, e que nos causou tanto medo e nos causa ainda, Haroldo Dutra, na sua palestra, diz que essa transição que nós tanto estudamos e falamos, ela se tornou agora palpável, visível, mesmo sendo o vírus invisível, porque ela nos colocou agora diante dessa transição. Mas também se espalhou o medo e o pânico nessa mesma proporção. Então temos que ter cuidado com o pânico, porque temos que sim ter confiança e esperança. Precisamos nos cuidar, mas não entrarmos no pânico, porque o pânico nos cega, nos embota, nos prende, e nós precisamos sim ter muita esperança e confiança. E no livro da Gênesis, no capítulo 18, tem o capítulo Os tempos são chegados. E estão chegando, estão exatamente agora. Porque agora a humanidade teve inúmeros, incontáveis progressos na intelectualidade, meus irmãos. E nós notamos, em 20 anos, imagine o quanto a internet, celulares, a tecnologia foi muito rápida. Um avanço incrível. A medicina, a ciência, o conforto material que nós temos hoje. Mas, em compensação, nosso progresso moral, eu estava tentando comparar, parece que assim, vamos ver um cavalo puro sangue, no cavalo de corrida, a tecnologia vai lá na frente, e nós temos no progresso moral um pangaré, porque assim, a passos lentos no progresso moral. Então é essa diferença, essa discrepância de comportamentos e de evolução é que teve que ocorrer, está ocorrendo essa transição, esse movimento. E a transição marcará uma das principais fases da humanidade. Os tempos previstos por diversos profetas antes falados estão chegados. E não é uma mudança parcial de uma partezinha lá do planeta. Vai ser uma mudança global. Não é um povo, não é uma raça, é um movimento que se opera no mundo. Uma nova ordem de coisas vai se estabelecer. O mundo velho será morto. Estará na história.
Como hoje os tempos na Idade Média, como a gente vê hoje. A Idade Média parece costumes bárbaros, parece que não é o nosso mesmo planeta. Assim, quando nós estaremos no mundo da regeneração, nós veremos o hoje. É como se nós estivéssemos na Idade Média, de tão diferente que serão esses mundos. Mas quanto mais se avança, mais se sente falta de algo. Vocês não notam isso? Quanto mais se avança na materialidade, na tecnologia, mais o homem está se sentindo vazio. Vidas Vazias, um livro do Divaldo, que ele agora publicou, o último. E é isso que sentimos. Os homens estão com as vidas vazias, porque sentem algo. É o trabalho íntimo que se opera para a regeneração. Porque não importa, meus irmãos, o quanto temos, mas assim o quanto somos. E esse preenchimento só se faz pelo amor, pela solidariedade entre as pessoas, entre os países, que vão preenchendo então as lacunas da nossa alma. É o evangelho do amor nos preenchendo. Só ele vai acabar então com esse vazio existencial que causa tantos suicídios, tanta depressão. Nós temos que sim nos preencher com o amor. Mas há um desejo do bem na maioria das pessoas, que estão em busca então desse mundo de regeneração. E esse vírus, essa pandemia, percebeu-se então essa fragilidade da vida e o quanto nós estávamos dando valor ao dinheiro, ao poder, às coisas materiais. Isso ficou tão sem importância agora. Para que tantas coisas? Para que tantos celulares? Não importa mais isso, Senhor. Importa a vida. E o vírus ele não teve preferência nem de raça, nem de classe social, nem de crença, nem de orientação sexual. Ele rompeu essas fronteiras. Porque temos que agora pensar na coletividade, pois somos todos iguais perante Deus. E o mundo vai ter que repensar essa condição humana. Mas temos que ter mais uma vez certeza na confiança que a espiritualidade se faz presente. Muito mais. E na palestra, então, Haroldo Dutra diz que esses desencarnes que estão ocorrendo, desses irmãozinhos pelo coronavírus, eles estão sendo recebidos com muito amor pela espiritualidade, mas sendo abraçados, nós temos que ter confiança. E eles vão chegar lá no plano espiritual já comovidos pelo bem. E provavelmente eles talvez reencarnarão aqui no nosso planeta para promover valores morais melhores, um progresso moral aqui no nosso planeta. Porque eles já estão imbuídos nesse sentimento de fazer o bem, estimulando então o progresso moral do nosso planeta. Meus irmãos, e não é por acaso que em alguns países no nosso novo mundo, nosso mundo ocidental, Itália, Espanha, sofreram intensamente pelo vírus. A Itália é o berço do Império Romano, onde imperava o orgulho, o domínio dos povos, a imensa repressão. Sobre este império, Jesus foi crucificado. A Espanha também passou pela Inquisição Espanhola, na Idade Média, fazendo crimes hediondos, meios bárbaros utilizados, tudo em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nada é por acaso. Mas, no Gênesis, no capítulo 18, ainda fala que essa mudança tão radical que se elabora não pode ocorrer sem comoção, sem lutas. Mas os principais cataclismas que virão ocorrer, não só na nossa camada tectônica da Terra, mas sim na humanidade. Haverá uma profunda mudança de sentimentos. E essa mudança se opera de duas maneiras, uma gradual, mais lenta, mais insensíveis, nas melhores dos costumes, das leis que vamos vendo ao longo da história, e outra por movimentos bruscos, rápidos, que é o cataclisma moral que engole em alguns instantes algumas instituições do passado, porque uma nova ordem se restabelece.
à medida que tudo se acalma. E este vírus, meus irmãos, se encontra nessa forma brusca de evolução, pois ele está acelerando essa transformação do planeta, que poderia levar séculos. E após essa fase, vai ter então novos costumes, novos usos, novos homens mais regenerados. Pois estamos chegando na fase adulta da humanidade. Ela não pode mais ser conduzida como antes. Os valores vão ter que ser mais substanciosos para nos fortalecerem. E essa transformação moral, que também ocorre agora, vai ser mais acelerada ainda, conforme se diz na tradição planetária, pelos espíritos também provenientes da estrela de Alcione, que são espíritos onde lá neste planeta o amor alcança um patamar de ventura inigualável. Vão ser milhares desses espíritos que irão encarnar, trazendo aqui, promovendo então este progresso moral mais acelerado. Eles são caracterizados por qualidades morais, por conteúdos psicológicos da paz, da reflexão, e nós vamos notar que logo nos primeiros dias de experiência vão surgir essas novas transformações, juntamente também com outros espíritos que reencarnarão, pais da filosofia, da ciência, da arte, das políticas. Imaginem esses quando se reencarnarem na mesma época, nesse século XXI, quanta diferença farão. Se só um Sócrates, só o Francisco de Assis, só a Clara de Assis já faria muita diferença, imagine milhares desses seres, desses espíritos missionários, então reencarnando no nosso planeta. Quanto progresso moral nós então veremos. Estará instalado então um novo mundo aqui no nosso planeta. Divaldo Franco também falou nessa Confederação do Paraná que também esses seres de Alcione aqui encarnados serão voluntários do amor, contribuindo então em favor da felicidade. E na Gênesis, no capítulo 8, também diz: quando a humanidade chegou a um período de transformação, em que a Terra então irá se elevar na hierarquia dos mundos, não veremos isto como algo místico, mas como uma lei universal, que se chama lei de progresso. Lei do progresso, meus irmãos. Todos estão a esta lei. Não importa a vontade humana, nós estamos nesta lei do progresso. E agora, quando nós pensamos que essa confusão que nós estamos, parece que nós estamos no olho do furacão, passar, o céu vai se fazer de novo sereno e a humanidade será reconstituída por novas bases, imbuídas por novas ideias, porque percorreu então essa etapa do progresso. E nós, irmãos, encarnados aqui ao serviço do Senhor, nós temos que nos preparar, despertar as consciências para esta renovação, que já se faz a passo largo, reconstituindo o mundo moral em toda parte, mas especialmente nas paisagens íntimas, no nosso interior. Jesus, hoje como ontem, amanhã como hoje, é o nosso lema, vencedor dos tempos. Então não há outra alternativa para nós, senão avançar no rumo da vitória sobre as tendências inferiores. É a lei do progresso, meus irmãos, nós não temos como fugir. E para despertar então as pessoas e nós mesmos, vamos usar da oração, que é a conexão com Deus, com Jesus e com a espiritualidade. Porque nós não modificamos os fatos orando, mas nós mudamos como enxergamos os fatos. Então, como oração é importante? Para nos fortalecer. A serenidade, meus irmãos, através da meditação. Utilizemos essa ferramenta, absorvendo ideias novas através de livros, de palestras. E ação no bem, porque desenvolve o nosso potencial de amor. Vamos agir no bem. Nós temos várias oportunidades agora para agir mais e mais no bem, porque a espiritualidade se faz mais ainda presente.
Para concluir, então, meus irmãos, a benfeitora Joana de Ângeles esclarece que não é por acaso que nós estamos aqui encarnados neste momento de transição. Então é fundamental investir na prática da bondade, na confiança, porque nós temos um compromisso perante a nossa consciência e a coletividade. Então, meus irmãos, nós estamos aqui sim, nós tivemos uma preparação para estarmos aqui. E nós vamos ser cobrados depois disso, se nós não fizermos o melhor que nós viemos fazer aqui. Então, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta, então, conforme o Livro dos Espíritos. Estamos realizando todos os esforços possíveis para contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição, realizando todo o bem que possamos nos limites das nossas forças? Pensemos nos assuntos, meus irmãos. Vamos fazer o nosso melhor hoje e sempre. Então, agradecendo imensamente este momento, que possamos assim concluir essa nossa exposição e que fiquem bem todos nos seus lares, se cuidando com muito amor. Agradecemos imensamente a espiritualidade amiga que se encontra, que se faz presente e que nos fortalece hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.